O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer, com ênfase, ensinar como deve ser o nosso jejum, como devem ser as nossas penitências. Eu tenho certeza que muitos aqui, espero que todos, estejam fazendo penitências, se unindo aos irmãos no mundo inteiro, se unindo a Cristo penitente e vivendo bem esta quaresma. Mas o que é necessário para que a nossa penitência seja agradável a Deus? A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nos mostra Deus dizendo que a penitência daquele povo não lhe era agradável. Imagine, Nosso Senhor aqui, por meio do profeta, está se dirigindo não a um povo incrédulo, um povo que não crê. Não. A palavra está sendo dirigida a pessoas religiosas, pseudo-religiosas, falsos religiosos. Mas há pessoas religiosas que tinham práticas religiosas. Então essa palavra, ela deve nos iluminar a consciência, porque nós somos homens e mulheres religiosos. Espero que verdadeiramente religiosos e não falsos religiosos. Então o povo começou a reclamar de Deus, porque percebia Deus distante. Não obstante o povo fizesse penitência, o povo percebia esta, não apenas aparente, esta indiferença de Deus. Deus estava indiferente. Deus olhava para o outro lado quando o seu povo começava a jejuar. Crê em Deus Pai. E o que é que o povo estava fazendo para que Deus não quisesse nem sequer olhar para o jejum daquele povo, quiçá ouvir suas preces e derramar-lhes as suas bênçãos? Deus então, por meio do profeta, ele vai dizer, e isso deve nos iluminar. Nós estamos no início da quaresma, e meus santos, não estou chovendo no molhado, como se diz. É muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo você terminar a quaresma fazendo todas as práticas penitenciais, tendo se esquecido daquilo sem o qual nenhuma penitência é agradável a Deus. E o que é então que precisa haver no nosso coração para que as nossas penitências, pequenas ou grandes, sejam agradáveis a Deus? Então vamos lá. Isaías, capítulo 58, versículo 1 e seguintes. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia
e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica a justiça, isto é, eles pareciam religiosos, mas não eram religiosos coisíssima nenhuma. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. E perguntam, por que não te regozijaste quando jejuávamos? E o ignoraste quando nos humilhávamos? Isto é, Deus que não se alegrou quando eles jejuavam, e Deus os ignorou quando eles se humilhavam, quando eles se deitavam sobre cinzas, se vestiam de sacos. Deus nem olhava. Não vou nem olhar para esse povo. E o povo pergunta, por quê? E Deus, por meio do profeta, responde, é porque no dia do vosso jejum, fazeis maldades, oprimis os vossos empregados. É porque no dia do vosso jejum, versículo 4, 5, é porque no dia do vosso jejum, fazeis intrigas, confusões, discórdias. Acaso é esse o jejum, o dia grato ao Senhor? Acaso, versículo 6, acaso o jejum que prefiro não é outro? Isto é, se no seu jejum, se você concomitantemente, ao mesmo tempo que você jejua, que você se flagela, que você se veste de saco, que você se cobre de cinzas, que você dorme no chão, que você não come açúcar, que você não toma café, que você faz as penitências, você dorme sobre vidros, estou exagerando, né? Apenas para dizer que você pode fazer as penitências mais rigorosas, mas se o seu coração continua agarrado ao pecado, a sua penitência é nula. A sua penitência é perdida. Você vai para o inferno com todas as penitências. Você vai para o inferno com fome, do mesmo jeito que vai para o inferno aquele que muito comeu. Porque não é apenas praticar o jejum, não é apenas praticar a penitência, mas com que coração você pratica aquela penitência. Isto é, você tem procurado moderar, lutar, morder a sua língua quando ela quer falar mal do outro, quando quer compartilhar venenosamente a vida alheia, quando você fica destilando o seu veneno, quando você dá largas à sua amargura e à sua falta de equilíbrio, de temperança. Você é alguém muito falador e que fala demais, e por falar demais, não coisas boas, fala demais da vida alheia, fala demais sobre si mesmo, se vangloriando, fala demais os defeitos dos outros. Não é nada generoso você para ajudar alguém, Nossa Senhora. Você nem ajudas espirituais, uma visita ao doente, a oração pelos pecadores, pelas almas do purgatório, por aqueles que estão perdidos, mas uma oração verdadeira, de quem se sabe guardado por Deus, perdoado antecipadamente por Deus, por isso não está naquela mesma situação. Então eu rezo pelos meus irmãos, porque eu sei que eu sou tão ruim quanto. Se Deus não tivesse me preservado, eu estaria do mesmo jeito. Então eu rezo pelos meus irmãos. Eu procuro de verdade perdoar, e perdoar cada vez mais perfeitamente aqueles que me fizeram o mal, aqueles que me magoaram. Eu luto contra este homem orgulhoso, que quando contrariado, eu luto contra essa mulher orgulhosa, que quando contrariada,
mete os pés pelas mãos e briga com as pessoas, as mata no seu coração, isto é, não briga, não faz nada, mas não quero nem ver, eu me afasto. É esse o coração parecido com o coração de Jesus, que fará com que o Pai aceite as suas penitências? Que o que faz o Pai se alegrar, se agradar e acolher as nossas penitências, quando Ele vê em nós o coração penitente do seu Filho. Quando Ele vê o seu Filho penitente em nós, aí as nossas penitências são agradáveis. Mas se quando o Pai olha para nós, fazendo penitência, vestindo-nos de saco, cobrindo-nos de cinza, dormindo no chão, não comendo esta ou aquela comida, ou não comendo, ou não fazendo refeição alguma, mas Ele vê o diabo jejuando, aquilo não agrada a Deus. Porque o seu coração continua do mesmo jeito. Aí você quer fazer algo apenas para apaziguar a sua consciência. Não façais jejum assim, porque não é este o jejum, o dia agradável ao Senhor. Diz aqui, versículo 5º e versículo 6º. O jejum que eu prefiro é quando ele vem acompanhado de a luta contra a injustiça, a maldade, o julgamento, a intriga, a confusão. O jejum que me agrada é quando vem acompanhado de caridade, repartir o pão com o faminto, acolher em casa o peregrino. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora. A tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Então aqui Deus mostra as graças que Ele concederá quem assim fizer. A tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. O povo reclamava da distância do Senhor. E aqui o Senhor diz, se você fizer o jejum com um coração bom, com o coração de alguém que luta contra o pecado, com o coração de alguém que está corrigindo os seus vícios, não tenha dúvidas, quando você rezar, será atendido. E quando você disser, vinde, ó Deus, em meu auxílio, Deus dirá, estou aqui. Eu me apresentarei imediatamente. Vamos lá, meus irmãos. Vamos, lembremos-nos, o tempo da quaresma não é o tempo em que nós iremos fazer penitências por fazer penitências. O tempo da quaresma é o tempo em que nós estamos lutando para ser melhores. É o tempo em que nós estamos lutando para que sejamos mais parecidos com Jesus. É o tempo em que nós estamos lutando contra o homem velho e a mulher velha que existem em nós. Para quê? Para que nós possamos nos unir a Cristo e ressuscitar com Ele. Então é um tempo em que toda a igreja, pelo menos em tese, deve estar num combate contra os seus vícios, contra as suas maldades, contra as suas mesquinhezes, contra aquilo que você percebe que não é do agrado de Deus. Essas rixazinhas que eu vou alimentando, elas não são do agrado de Deus. Esse apego exagerado que eu tenho às coisas, não é do agrado de Deus. Esse apego que eu tenho exagerado com a minha vontade, a minha opinião, eu sempre quero ter razão, eu sempre quero ter a última palavra, eu não sei me humilhar, isso não é do agrado de Deus. Não pode ser assim. Eu sou muito fofoqueiro, sou muito fofoqueira, eu gosto de comentar os erros alheios. Isto não é do agrado de Deus, então eu vou lutar contra isso e vou usar as graças recebidas nas penitências para combater estes pecados que devem ser combatidos a vida inteira.
Mas durante a quaresma, Deus me concederá mais graças e eu as utilizarei para combater esses pecados. Repito, que combato a vida inteira. E aí, nós podemos ver, por exemplo, nas orações, nos prefácios, que nós ouvimos todos os dias aqui na missa. Os prefácios nos mostram isso. O segundo prefácio da quaresma, diz assim: pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação. Por que privilegiado de salvação? Porque neste tempo Deus concede mais abundantemente as graças necessárias para a nossa salvação, para que nós vençamos os nossos pecados. Pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza de coração. É para isso que nós fazemos as nossas penitências. Terceiro prefácio da quaresma. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência. Deus quer que nós rendamos graças a Ele por meio das nossas penitências, para que por ela, nós pecadores, moderemos os nossos afetos, moderemos os nossos excessos. Aquilo que você percebe aqui, as coisas boas, né? Se você vai moderar, é porque é algo bom. O que é mal não é moderado. Eu vou falar menos da vida alheia. Eu vou brigar menos e causar menos confusão. Eu vou olhar menos pornografia. Eu vou trair menos a minha esposa e o meu marido. Não. Os pecados são renunciados e extirpados por completo. Agora, até mesmo as coisas boas, mas que não são o bem por excelência. As coisas boas que, bom é bom, mas eu tenho exagerado. Isto é, para quem tem condições financeiras para isso, eu estou viajando demais e acabo me dispersando demais. Vou moderar, vou diminuir. Eu estou comprando muito. Eu tenho muito sapato, eu tenho muito perfume, eu tenho muita roupa, eu tenho muita maquiagem. Está exagerado. Eu estou desequilibrada nisso. Estou colocando o feminino, mas isso pode caber também, não a maquiagem, pelo amor de Deus, né? Mas pode caber também para os homens. Isto é, quando você percebe que está exagerado, entendeu? Aquilo ali, você está colocando naquelas coisas o conforto, a alegria e o preenchimento que você deveria estar colocando em Deus. Está exagerado. Então vamos moderar esses excessos. Eu estou comendo demais, mesmo que não esteja prejudicando a minha saúde, mas eu percebo que eu estou muito inclinado a isso. Eu vou moderar os meus excessos. O tempo da quaresma é para isso, para que por ela, pela penitência, nós pecadores moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. E aí, o dinheiro que eu utilizava para aquelas coisas que não são tão importantes assim, eu irei fazer caridade. Moderando os meus excessos, eu vou ser imitador da bondade de Deus. Quarto prefácio da quaresma. Pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito, nos dais força e recompensa. Força para lutar contra os nossos pecados e a recompensa, que é a vida eterna e a amizade com Deus, já aqui neste mundo. Vamos lá, vamos lutar contra isso. No salmo de hoje, Salmo 50, nós ouvimos aqui, no finalzinho: pois não são do vosso agrado os sacrifícios feitos desta maneira errada, como apresentou o profeta Isaías. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais.
Deus não aceita o seu holocausto, o seu sacrifício, a sua penitência. Com esse coração ruim, Deus não aceita. Meu sacrifício é minha alma penitente. Você está lutando contra os seus pecados? Você está procurando se adequar a Jesus, ter comunhão com Jesus? As suas penitências serão verdadeiras. Se você está procurando se adequar a Jesus, se configurar a Jesus, ter os mesmos sentimentos de Jesus, as suas penitências serão verdadeiras. Aquilo que você ofertar a Deus será sempre cheio de amor. E nosso Senhor, com alegria, receberá. Termino, meus santos, com a oração coleta de hoje, que ela nos apresenta este Espírito que deve iluminar toda a nossa quaresma. Nós os pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos. Isto é, Senhor, dá-me a vossa graça para que ela me acompanhe nas minhas penitências, porque senão eu me perco. Dá-me, Senhor, a vossa graça para que ela sustente as minhas penitências, senão eu me desvirtuo. Eu me perco pelo caminho, porque eu sou miserável, eu sou pecador. Então dá-me, Senhor, a vossa graça, para que ela me acompanhe a minha penitência que eu iniciei. Para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos. Para que eu realize com sinceridade. E em que consiste a sinceridade de coração? Com um coração semelhante ao de Jesus. Se o seu coração estiver unido a Jesus, os seus gestos exteriores, as suas práticas exteriores estarão sendo sinceras, verdadeiras, agradáveis a Deus, trabalhando a sua vida, transformando a sua alma, configurando a nosso Senhor. Peçamos a nosso Senhor esta graça e a peçamos por intercessão da Virgem Maria, a criatura mais coerente, mais sincera, mais unida a nosso Senhor e que tem muito a nos ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.